Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor. Te adoramos, Jesus. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, sobre todo o céu, Senhor. Tu és Deus, tu és Rei, tu és Senhor. Nós reconhecemos a tua grandeza e a tua majestade, Senhor. Em mais um dia, mais esse momento, Senhor, nos prostramos, Senhor, prostramos o nosso coração diante da tua majestade, Senhor, diante da tua soberania, de quem tu és, Senhor, o teu caráter inabalável, Senhor. O Senhor não muda, é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, Senhor. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Rendemos, Pai, graças, rendemos adoração a Ti, Senhor. Continuamos a adorar o Teu nome nesse lugar, nessa noite, Senhor. Seja entronizado o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós nos juntamos, Senhor, com o exército celestial nessa noite, Jesus. E dizemos: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, aquele que era, que é e que há de vir. Tu és grande, Senhor. Os teus feitos, Senhor, são sobremaneira, Senhor, grandes. Teu poder, Senhor, é incomparável. Tu és todo poderoso, Jesus. Nos sujeitamos debaixo da tua mão de poder, Senhor, nessa hora. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és, só Ele é Deus eterno, só o Senhor é Deus. Oh, só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Te adoramos,
certeza. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quem está vivo aí? Aleluia. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Que o nome do Senhor continue sendo louvado. Essa noite, nós vamos dar início a mais uma série. São os clássicos da Bíblia. Glória a Deus. Quem está feliz aí por ouvir os clássicos da Bíblia? Amém, amém. E para começar hoje essa sequência de clássicos, nós vamos falar um pouquinho sobre o rei Davi. Uma responsabilidade muito grande. É o personagem que mais capítulos tem dedicados na palavra do Senhor. A história dele é muito longa, mas eu quero compartilhar com você os 2 capítulos de 1 Samuel 16 e 17. Mas antes de você abrir lá, eu quero convidar você a abrir aí a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 13. Atos 13. Já te digo o versículo aí. Atos 13, 21 até o 23. Amém? Quem achou aí, dá uma buzinada. Aleluia. Glória a Deus. Atos 13, do 21 ao 23. Vamos ler então. Diz assim: Então eles pediram um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Isso durante 40 anos. E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência desse, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Amém? Queria convidar você a fechar os teus olhos, para que nós pudéssemos mais uma vez orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Jesus. Nós te agradecemos pelo teu Espírito Santo que habita dentro de nós, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor nos ensina através da tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, Pai. Que nos edifica, nos conforta, nos consola, Senhor, nos corrige. Obrigado, Senhor, por podermos ter liberdade, Senhor, de ler a tua palavra. Ter liberdade, Senhor, de aceitar a tua vontade, Senhor, através dela para as nossas vidas, Pai. Que teu Espírito Santo possa falar com cada um de nós nessa noite, Senhor, sobre essa história, Senhor, tão tremenda, que é do rei Davi, Senhor. Nos ensina, Jesus, nessa noite, segundo o teu querer e a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Agora eu quero convidar você a abrir lá em 1 Samuel 16. Primeira Samuel capítulo 16. Amém. Antes da gente entrar aqui no texto, eu confesso que muitas vezes eu já ouvi falar sobre essa história, várias e várias vezes, mas na maioria das vezes eu não era Davi, eu era Golias. Não sei porquê, né? Mas o pessoal até... Eu contava pra Sheila isso, que um dia eu estava andando na rua, indo para a igreja, lá em Campo Alegre. E na minha direção estava vindo uma mãe e uma criança pequena assim. Eu estava com o meu amplificador, com a guitarra, indo para o ensaio do louvor e tal.
E aí a criança passou assim, eu escutei ela falando para a mãe dela: olha, mãe, o gigante. Então, as comparações muitas vezes são com relação a Golias na minha vida e não com relação a Davi. Mas eu oro para que o Espírito Santo me transforme cada vez num homem segundo o coração de Deus e não segundo Golias. Amém? E minha oração é para que o Senhor faça contigo isso também nessa noite. Bom, só para a gente poder estar um pouquinho mais contextualizado aqui, até esse capítulo aqui de 1 Samuel, conta a história do profeta Samuel, depois a unção do rei Saul como rei, e aqui a gente vai entrar realmente na história de Davi. É aqui que Davi aparece na palavra de Deus a primeira vez. Davi, ele era bisneto de Boaz e de Ruth. Não sei se vocês lembram da história, mas Ruth era uma moabita, ela nem era israelita. Ela foi aceita por Boaz. Então, Davi vem da descendência de um casamento misto entre um israelita e uma moabita. Essa é a história genealógica do rei Davi. E ele é o rei mais reverenciado de Israel até hoje. A gente sabe aqui, lendo a palavra de Deus, que Saul foi o primeiro rei, mas quem realmente estabeleceu o trono de Israel conforme a vontade de Deus foi o rei Davi. Saul, então, ele foi desobediente, ele desobedeceu aos comandos que o Senhor tinha dado, estabelecido a ele. E em um determinado momento, Samuel chega e fala para ele que ele havia sido reprovado por Deus, que Deus levantaria outro rei. E esse rei que Deus vai levantar aqui, que nós vamos ler juntos, é Davi. Então vamos lá. Eu vou ler aqui alguns versículos com vocês e a gente vai conversando juntos aqui sobre esse texto, sobre essa história, amém? Mas assim, essa é uma história que não é para você dormir, tá? Então não fica muito confortável no teu carro, não. Se você vê que vai dar sono, liga o ar gelado para você ficar com frio, sei lá, faz alguma coisa aí. Toma um cafezinho que você trouxe, um chimarrão, amém? Tá todo mundo acordado aí? Amém. Você que está em casa também aí, nada de ficar muito confortável aí, senão você vai dormir. Então vamos lá. Verso 1 do capítulo 16 diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: leve um novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele tremendo e perguntaram: é de paz a sua vinda? Samuel respondeu: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O Senhor vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Amém? Aqui eu quero
conversar um pouquinho com você sobre esses dois versos, o versículo 6 e o versículo 7. É o momento em que Samuel enxerga Eliabe, que é o primogênito, filho primogênito de Jessé. E aí ele vê aquele cara alto, aquele cara de boa aparência, aquele homem forte de guerra. E ele pensa consigo mesmo assim: poxa, esse deve ser o ungido do Senhor. Esse deve ser aquele a quem o Senhor escolheu. Por quê? Porque da primeira vez que ele ungiu um rei, foi dessa forma. A primeira vez que ele ungiu o rei Saul, a palavra de Deus fala que os mais altos de Israel batiam nos seus ombros. Ele era um homem de boa aparência. Então, Samuel meio que foi naquela condição pré-estabelecida, e ele viu aquele homem alto, de boa aparência, e pensou: é esse. Mas eu quero falar para você nessa noite que Deus está fazendo as coisas de uma forma nova. Deus, Ele sempre trabalha do jeito dele, não do jeito que a gente acha que Deus precisa trabalhar. Nós não podemos colocar Deus dentro de uma caixinha e achar que Deus vai agir somente daquela forma. Não. Aqui Deus mostra, através desse texto, que Ele olha o coração e não a aparência. Amém? Aí, ali, ó, vamos continuar aqui então, queridos. O versículo 8 diz assim: então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem esse o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá. Porém Samuel disse: tampouco a este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: esses são todos os teus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Davi, você pode ver que nesse texto, Davi era como se fosse o resto da sua família. Ele era aquele que, como se fosse a sobra, o menos favorecido, o improvável, com o trabalho menos digno. Porque ser um pastor de ovelhas naquela época não era um trabalho digno. Para vocês terem uma ideia, a palavra de Deus fala que quando Samuel chegou e convocou a família de Jessé para o sacrifício, todos se consagraram. Abinadab se consagrou, Eliabe, Samá. Davi nem participou dessa consagração. Davi estava lá apacentando as ovelhas, porque ele era o improvável. Ele era aquele que nem a sua própria família acreditava. Mas, quando Samuel vê que todos os filhos de Jessé passam por diante dele, ele pergunta: você não tem mais nenhum filho? Aí Jessé, comprovando isso que a gente está conversando aqui, fala: tem mais um aí. Samuel responde: pois então nós não vamos nos assentar enquanto ele não chegar. Mande chamá-lo. E aí manda chamar Davi. Olha só, queridos. Chega Davi aqui no versículo 12. Diz assim: então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos.
E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. A partir daquele dia, a presença manifesta do Senhor, que acontecia através de uma unção específica, a unção que Samuel derramou sobre a vida de Davi, como escolhido, como rei de Israel. A presença manifesta de Deus veio sobre ele de uma forma tremenda. E a palavra de Deus continua, versículo 14. Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Então assim, queridos, o Espírito de Deus veio e encheu a vida de Davi. E logo no verso seguinte, a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Porque ele era aquele que tinha desobedecido, ele era aquele que não tinha sido fiel às instruções do Senhor. E se cumpre as palavras de Samuel na vida de Saul. E pior, a palavra de Deus continua falando aqui. Um espírito mau vindo da parte do Senhor o atormentava. Verso 15. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau enviado por Deus está atormentando o Senhor, ó rei. Por isso mande que esses seus servos que estão em sua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. Assim, quando o espírito mau enviado por Deus vier sobre o Senhor, o homem dedilhará a harpa e o Senhor se sentirá melhor. E Saul disse aos seus servos: então procurem um homem que saiba tocar bem a harpa e tragam-no para cá. Um dos moços disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar a harpa. Ele é forte e valente, homem de guerra, fala com sensatez e tem boa aparência. E o Senhor Deus está com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: mande-me o seu filho Davi, aquele que está com as ovelhas. Davi, então, é chamado até a presença do rei Saul. Interessante é que Saul também ainda não tinha noção de quem Davi era. E ele manda instruções ao pai de Davi, Jessé, dizendo: ei, aquele teu menino lá que cuida das ovelhas, manda ele vir para cá, porque eu estou precisando de um favor aqui, eu estou me sentindo opresso, então ele vai vir aqui e vai me servir, é o que eu preciso. Saul também não tinha noção de quem Davi era diante do Senhor ainda. Ele não sabia que Davi era o ungido de Deus. E a história continua. Versículo 20. Então Jessé pegou um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito. E enviou-os a Saul por meio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve diante dele. Saul gostou muito dele e fez dele o seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixe que Davi fique aqui, pois alcançou o favor diante de mim. E sempre que o espírito mau enviado por Deus vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Amém? Amém. Interessante aqui, queridos, é que a história continua e agora a gente vai entrar, acho que uma das histórias mais conhecidas da palavra de Deus, que é Davi e Golias. A história de derrubar o gigante. E eu quero dizer para você nessa noite que o Espírito Santo quer que muitos gigantes que você enfrenta sejam derrotados nessa noite, sejam derrubados pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Não é em vão que hoje é domingo de Pentecostes. Nós comemoramos hoje a descida do Espírito Santo. Que você seja cheio do Espírito de Deus, assim, esse Espírito que operava através de Davi, possa operar na tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Verso 1 do capítulo 17, você está aí comigo? Amém? Vamos lá, a gente vai ler um pouquinho aqui, mas é só mais esse capítulo, tá? Prometo para vocês. Os filisteus reuniram as suas tropas
para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte e os israelitas estavam no outro monte, ficando o vale no meio deles. Então, do arraial dos filisteus saiu um guerreiro, chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Então, para vocês imaginarem um pouquinho, eu tenho 1,95, ele tinha mais 1 metro. Acho que ia ficar embaixo dessa lona aí, você não ia conseguir enxergar ele. Ele era muito grande. Mas ele caiu. E tinha quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava uns 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da lança era de ferro e pesava mais de 7 quilos. E diante dele ia o escudeiro. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu filisteu e vocês servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. O filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel. Deem-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Davi era filho daquele efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, e tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, Jessé já era bastante idoso entre os homens. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra. Esses 3 que tinham ido para a guerra se chamavam Eliabe, que era o primogênito, Abinadab, que era o segundo, e Samá, que era o terceiro, como nós lemos ali no capítulo anterior. Davi era o mais moço. Só os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Detalhe, a distância entre onde ele estava e onde estava acontecendo essa batalha era de aproximadamente 23 quilômetros. Só para você saber um pouquinho mais aí sobre a história. O filisteu vinha de manhã e de tarde, apresentando-se durante 40 dias. Verso 17. Jessé disse a Davi, seu filho: peço que você leve para os seus irmãos uma medida desse trigo tostado e esses 10 pães. Corra e leve isso para os seus irmãos no acampamento. Porém, esses 10 queijos, leve-os para os comandantes de 1000, para o comandante de 1000. Veja como seus irmãos estão passando e traga uma prova de que estão bem. Saul, eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, lutando com os filisteus. Agora atenção aqui para o versículo 20, queridos. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu, como Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate, e aos gritos chamavam para a batalha. Aqui no verso 20, queridos, nós lemos que Davi, ele quando ele foi ungido rei de Israel, ele tinha aproximadamente de 14 a 16 anos de idade. Quantos anos você tem, Felipe? 15? Felipe tem 15 anos que está filmando aqui. Mais ou menos a idade de Felipe. Se você prestar atenção aqui no verso 20, vai falar muito sobre o caráter desse jovem. Ele era um menino, 14 a 16 anos. A palavra de Deus diz que ele recebe uma ordem do seu pai Jessé. Ele faz todos os preparativos para que essa ordem fosse cumprida. Ele acorda de madrugada, ele prepara o camelo, ele prepara a sua montaria. Ele arruma alguém que ficasse com as ovelhas do seu pai, para que o rebanho estivesse assistido. E ele vai
em direção a uma batalha, com mantimentos para os seus irmãos. E lendo esse versículo, não tem como a gente não se perguntar: onde estão esses jovens ousados que fazem coisas incríveis para Deus hoje em dia? Onde estão essas pessoas que obedecem, que honram, que são responsáveis, que têm entendimento daquilo que Deus espera de cada um? Onde estão os jovens que não reclamam nem para lavar uma louça dentro de casa? Onde estão quando fala ainda de uma coisa tão pequena como lavar uma louça, arrumar uma cama, colocar uma roupa para lavar? Mas quem dirá servir a Deus dessa forma? Aonde estão os jovens? Nós não podemos nos conformar de viver uma vida sem esse tipo de atitude no nosso meio. Eu não me conformo. E ainda puxo mais para mim, para minha vida. Sei que já não sou mais tão jovem. Mas aí eu me pergunto: o que eu tenho feito para Deus? Que responsabilidade eu tenho assumido verdadeiramente? Tenho sido um homem digno de confiança diante do Senhor? É o que Deus espera, homens e mulheres cheios de responsabilidade e confiança, que possam ser atribuídos de tarefas de honra, tarefas que fazem o reino avançar, tarefas que fazem a igreja sair das quatro paredes, tarefas que fazem as famílias se reconciliarem, tarefas que fazem o avivamento chegar a realmente não ser somente algo de se ouvir falar, mas de executar na prática. Aleluia. Onde foi que nós erramos? Eu sei, eu ainda não sou pai carnal, mas eu sou pai espiritual de algum de vocês aqui, então eu posso falar. Onde foi que nós erramos? Quando que nós colocamos nossos filhos dentro de uma redoma e não deixamos eles fazer mais nada para Deus? Deixa teu filho servir a Deus. Consagre ele ao Senhor. Chega de sentir vergonha. Ah, meu filho vai ser pastor. Quantos aqui desejam que o filho seja pastor, missionário, profeta, evangelista? Que seja um político cheio da presença de Deus para mudar a história do nosso país? E eu vou dizer mais, tá? Lógico, Jesus veio e estabeleceu o discipulado. Jesus veio e fez 12 discípulos. Jesus veio e estabeleceu um novo padrão. Mas eu vou te dizer, Davi não tinha discipulador. Davi não tinha exemplo. Davi não tinha para quem olhar. Ele ouvia as histórias do passado. Mas na geração dele, foi ele que fez a diferença. Que nós possamos fazer a diferença na nossa geração, assim como Davi fez. Que nós possamos ser a resposta das nossas próprias orações e do nosso clamor. Que nós possamos nos levantar contra aquilo que se levanta contra Deus nos nossos dias. Amém. Aleluia, Jesus. Versículo 21, vamos continuar, queridos. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Enquanto Davi ainda falava, ele estava obedecendo ao pai, hein? Ele estava fazendo o que o pai mandou. Ele estava fazendo o que o pai mandou. Se você quer receber direção de Deus, faça o que o pai está mandando. Enquanto você estiver fazendo o que o pai está mandando, Deus vai falar com você. Deus vai te apontar o que você deve fazer quando você estiver obedecendo ao pai.
Não é em outro lugar, não é esperando sentado, não, na nossa casa. Não é, não. Oh, Jesus. Enquanto Davi ainda falava, verso 23. Com eles, eis que vinha subindo do exército filisteu o guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente, e Davi escutou. Davi escutou. Igual a todos os outros soldados do exército de Israel, que já tinham ouvido aquilo por 40 dias. Ele ouviu a primeira vez. A primeira vez Davi ouviu. Todos os israelitas, verso 24, vendo aquele homem, fugiam dele com muito medo. E diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem, também lhe dará a filha em casamento. E a casa do seu pai isentará de impostos em Israel. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem é esse filisteu incircunciso? Quem é esse cara para afrontar o meu Deus, o Deus que eu sirvo? Tá aí um xingamento bom quando alguém te tranca no trânsito, tá? Filisteu incircunciso, pode xingar. Versículo 27. E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: é isso que será dado ao homem que o matar. Versículo 28. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. Ele ficou irado com Davi e disse: por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Eliabe podia ter um outro nome, sabia? No meu entendimento, Eliabe podia se chamar o trava-propósito. Ou eu ia usar outro nome, mas aí ia desonrar, né? Tem uma entidade aí que trava também, tranca, enfim, deixa pra lá. O homem segundo o coração de Deus era Davi, certo? Davi era o homem segundo o coração de Deus. Nós lemos ali no capítulo 13 de Atos, Paulo pregando aos israelitas, falando sobre Davi, dizendo: Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem que Deus olhou e se agradou dele. Mas para a família dele ele era presunçoso e mau. Porque o homem olha a aparência, mas Deus olha o teu coração. Deus olha o que está aí dentro. Não tem como a gente esconder nada dele. Não tem nada que fique oculto, escondido. Nenhuma intenção, nenhum pensamento, nenhum propósito passa despercebido pelos olhos do Senhor. Sim, Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. A sabedoria, a capacidade dele, ela está além do nosso entendimento, além do nosso conhecimento, muito além. Porque nós somos criação. Foi Ele que nos criou, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Não há nada que passe despercebido. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, querido, quando alguém se levantar para fazer algo para o Senhor, não seja um trava-propósito. Não seja aquele que desmotiva. Seja aquele que auxilia. Levante em intercessão. Você tem alguém na tua família, você tem um conhecido teu que quer ser missionário, que quer ir para a África, que quer pregar para as nações, que quer sair fazer evangelismo
para os mendigos, para aquelas pessoas que moram na rua. Se levante como intercessor. Se levante como aquele que apoia, que ajuda financeiramente, que ajuda em oração, que ajuda, que se levanta para apoiar. Por que Eliabe não simplesmente pegou e falou: ei Davi, o que está acontecendo? Por que você quer saber quem que Golias é? Eu sou guerreiro aqui, você não. Você está precisando de alguma ajuda? Você quer que eu te ensine a pelejar? Está vendo essa espada? Está vendo esse escudo? Não! Você é presunçoso e mau. Infelizmente, Eliabe não tinha visão de reino. Ele não sabia que o seu próprio irmão ia estabelecer um reino que não tem fim. A gente já vamos chegar lá. Amém. Vamos continuar aqui então no versículo 29. Aí o irmão vai lá, fala essa asneira para ele. E aí Davi responde: o que foi que eu fiz agora? Qual é a tua, cara? Larga do meu pé. Uxi. Só fiz uma pergunta, Davi fala. Então Davi se desviou dele na direção de outro. Davi virou as costas e falou: quer saber, cara? Eu vou sair andando, eu vou dar as costas e fica aí. Estava aí 40 dias escutando o xingamento do Golias, não fez nada. Deixa eu tentar fazer alguma coisa. Eu não vou deixar o nome do meu Deus ser envergonhado. Então Davi se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta. E o povo lhe deu a mesma resposta de antes. Versículo 31. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. Davi disse a Saul: que ninguém desanime por causa dele. Que ninguém desanime por causa desse cara aí, desse grandão, desse gigante aí. Vocês vão ver o que Deus vai fazer. Vocês vão ver o que o Senhor vai fazer aqui nesse dia hoje, Davi falou. Vocês vão ver o que o Senhor vai fazer aqui. Esse gigante vai cair. Que ninguém desanime por causa dele. Esse teu servo irá e lutará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: eita Saul, né? Saul, velho. Você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem, ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Aí Davi contou até 10, né? Que Davi era um cara obediente, Davi era um cara submisso. Ele sabia da autoridade que estava sobre Saul. Ele honrava Saul. Se você continuar lendo a história, você vai ver que Davi não levantou um dedo contra Saul. Davi sabia o que era honra. Davi respondeu: esse seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão, simples, né, gente? Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, ó que moleza, eu saía atrás dele, 14, 16 anos, tá? Batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Ia lá, pegava o cordeirinho da boca do leão e do urso e falava: não, isso aqui não, filho, isso aqui é meu, devolve. E aí, se ele se levantava contra mim, né? Se o leão ficava muito bravo de perder a janta, o almoço, né? Se o leão e o urso ficavam bravos, aí ele podia se virar contra Davi. Ele dizia assim: eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Esse seu servo matou tanto o leão como o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Afrontou o exército do Deus vivo. Aleluia. Davi, o nome Davi significa o amado. Davi significa o amado. E aí vocês vão entender, fazendo um pouquinho de uma ligação, tem um apóstolo de Jesus,
a quem Jesus amava. O nome dele era João, o apóstolo que Jesus amava. Davi era o amado. O que João escreveu lá em 1 João 4,18? O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Davi era destemido. Ele falava: ei, matei o leão, matei o urso. O que é esse gigantinho aí? Ele não sabe o tamanho do meu Deus. Ele não sabe o tamanho do Deus que ele afrontou. Davi era aperfeiçoado no amor. Ele conhecia o Senhor não só de ouvir falar, não só de Samuel falar talvez para ele, não só do seu pai, da sua mãe ensiná-lo. Ele conhecia Deus do cotidiano. Ele conhecia Deus quando ele clamava por ajuda, quando vinha esse urso, quando vinha esse leão, e ele sabia que não era pela força dele, era pelo Senhor. Se tinha uma coisa que Davi não fazia, era se orgulhar dos seus feitos, mas ele entregava toda a glória a Deus, toda a honra a Deus. Amém? Vamos lá então. Versículo 37, vamos lá, está quase acabando. Diz assim: Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais a havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, porque nunca o usei. E Davi tirou aquilo tudo de sobre si. Sabe, queridos, as armas naturais não servem para as batalhas que o Senhor tem para nós. Nós precisamos entender aquilo que o Senhor deseja fazer. Na verdade, aqui Saul, acho que ele estava mais interessado que Davi vestisse a armadura dele e fosse talvez confundido por ele mesmo na frente de Saul e recebesse a honra da derrota do gigante, do que ajudar Davi. Infelizmente, esse era o caráter de Saul. E aí Saul tenta colocar essa armadura toda sobre Davi, Davi tenta andar e não dá certo. Porque nós precisamos entender quais são as armas que Deus deseja que a gente use nas batalhas que Ele dedica nas nossas vidas. Aquelas que nos aparecem a serem lutadas e enfrentadas. As nossas armas, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir muralhas. Efésios capítulo 6, você já deve conhecer, fala sobre a armadura de Deus, lá do versículo 10 até o 18. Vai falando sobre o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Toda a armadura de Deus são atitudes que nós temos que entender a forma como Deus trabalha. Verso 40. Pegou o seu cajado na mão, pastor, né? Pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia consigo. E com a sua funda na mão, foi na direção do filisteu. Gente, vocês imaginaram o tamanho da loucura? Um cara que só a ponta da lança pesava 7 quilos. A couraça pesava 60 quilos. E aí você vai enfrentar um gigante com um cajado, 5 pedras e uma funda.
não duvide do que o Espírito Santo entregar na tua mão, para você batalhar aquilo que Ele tiver para você batalhar. Foi assim com Jesus, para alimentar uma multidão, 5 pães e 2 peixinhos. Foi assim com Moisés, para abrir o mar vermelho, um cajado. As coisas de Deus parecem loucura quando Deus pede para fazer. Mas Deus, Ele está esperando alguém que tenha fé suficiente para pisar na água, esperando alguém que tenha fé suficiente para derrubar esses gigantes, para tomar posse das armas espirituais que Ele dá e poder destruir aqueles que se levantam contra o Senhor. Versículo 41. O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou Davi. E disse mais a Davi: vem aqui, que eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus às aves dos céus e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Nas nossas mãos. Aleluia. Você vem contra mim, Davi falou, com escudo e com lança. Queridos, Davi sabia que a guerra não era dele. Davi sabia que ele era apenas um instrumento do Senhor para fazer cumprir o propósito dele naquela geração. Davi aqui está tipificando o próprio Jesus, porque não somos eu e você que derrubamos o gigante. Jesus já venceu todo gigante. Jesus já venceu a morte, Jesus já venceu o pecado, Jesus já venceu tudo. Ele já conquistou tudo para nós. O que nós precisamos fazer é entender a vitória que Jesus nos deu e tomar posse dela. Amém? Aí a gente pensa assim: poxa, mas se do Senhor é a guerra, se do Senhor é a batalha, o que eu preciso fazer? Precisa fazer muita coisa. Precisa sim. Você não pode só ficar sentado esperando que Deus vai fazer. Não. Deus não trabalha em lugar que não tem movimento. Enquanto você está ouvindo a voz do Pai, Deus vai te dizer o que fazer. Enquanto você está indo na direção que Deus está te mostrando, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Deus vai fazer, mas você precisa fazer a tua parte. Você tem que orar. Você tem que jejuar. Você tem que, com perdão, queridos, você tem que, pelo amor de Deus, fazer o teu devocional. Eu não sei o que mais a gente precisa fazer para você entender que você precisa fazer o teu devocional, querido. É o básico. É o mínimo do cristão. Você acordar, você ler a palavra,
Comece com 5 minutos, se você não faz. Será que você não pode tirar 5 minutos para o Senhor? Eu duvido. Se você não começar sendo fiel com 5 minutos, daqui a um tempo você vai achar que 2 horas são pouco. Aleluia. Esses dias eu fiquei incomodado porque a pastora Sheila estava mais por casa essa semana. E aí ela acordou 7 horas. E aí 7h30 ela já estava fazendo o devocional dela e tal, lendo a palavra. E passou 7h30, 8h30, e eu 9h30, 10h30. Falei, meu Deus, essa mulher foi arrebatada, será? Ela ficou até 11h30 fazendo o devocional dela. Eu falei, Jesus, a gente precisa se apaixonar. A gente precisa se apaixonar pela presença de Deus. A gente precisa se apaixonar pela palavra de Deus. Se tiver muito corrido para você tirar, como dizia Martinho Lutero, né? Nos dias que ele estava muito ocupado, ele orava, em vez de 2 horas, 3. Então, ore, querido, busque a Deus. São essas as ferramentas. Se levante em direção ao propósito que o Senhor tem para você. Não fique parado. Essa é a parte que nos cabe. A parte que nos cabe é permanecer na presença de Deus. A parte que nos cabe é sermos cheios da presença de Deus. A palavra de Deus diz, enchei-vos do Espírito. A palavra de Deus diz, não apagueis o Espírito. Aleluia. Versículo 48. Vamos acabar aqui. E aconteceu que quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, esse se apressou e deixando as suas fileiras... O quê? Quando o filisteu se levantou, Davi, se apressou, deixou as suas fileiras e correu ao encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a sua funda atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Nem precisou usar o cajado, né? O cajado foi só para se apoiar um pouquinho, talvez. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso Davi correu e, lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou-a da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram e deram um grito, e perseguiram os filisteus até Gate e até os portões do Ecrom. E os filisteus caíram feridos pelo caminho de Saraim até Gate e até Ecrom. Amém. Até aqui, queridos. Depois, se você quiser, você continua lendo. Mas aqui, essa é a parte que Davi derrota o gigante com uma pedra e uma funda. Davi encravou aquela pedra na cabeça daquele gigante. E com a própria espada dele, cortou a cabeça. E aí o povo, os filisteus ficaram com tanto medo que começaram a fugir, né? E como dizia minha avó, tem um ditado antigo, depois do tigre morto, todo mundo se espoja em cima. Aí os israelitas saíram correndo em direção aos filisteus para querer saqueá-los. Deus deu uma vitória tremenda, sobrenatural, sobre os filisteus nesse dia, através da vida de Davi. E essa é a história que a maioria de nós ouve quando se fala de Davi, mas tem muito mais. Tem muito mais. Se você ler aqui, Davi, todos esses textos contam a história de Davi. De 1 Samuel 16, aqui, onde a gente começou. Aí você passa 1 Samuel, aí você passa 2 Samuel. Lá em 1 Reis, capítulo 2, é que vai terminar a história de Davi e começar a história de Salomão. E aí, 1 Crônicas 2, inteira, se dedica a Davi também. Então, são vários textos que você pode ler em casa para conhecer um pouco mais. Conhecer o pecado de Davi, o seu arrependimento, é importante. Tudo que aconteceu com ele. Os salmos, mais de 83 salmos são
imputados a Davi, como que foi ele que escreveu, dos 150 a 83. Davi e tantos outros personagens bíblicos, queridos, eles, apesar da fraqueza do ser humano e das nossas falhas, eles mostram que é possível servir a Deus e andar em santidade. Como eu falei, Davi muitas vezes tipificava Jesus nas suas histórias. E ele venceu os 3 inimigos que nós temos que vencer. Ele venceu a carne, representada por ele mesmo, quando ele peca e se arrepende e pede perdão para o Senhor. Ele venceu o mundo, representado por Saul, autoridade e governo. Ele conseguiu ser vitorioso nesse quesito. E também ele venceu o diabo, representado aqui por Golias, nessa história que a gente leu hoje. E eu queria finalizar essa história pedindo para você abrir lá na última página da Bíblia, no Apocalipse, capítulo 22, para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre a importância desse homem na história do homem. Apocalipse 22, versículo 16. Amém? Aqui é Jesus falando, tá? Acabando o Apocalipse, olha o que Jesus fala aqui. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Amém? Ele é a raiz de Davi. Ele é a essência do coração de Davi, que era segundo o coração de Deus. Jesus, filho de Davi, da geração de Davi. Se você for ver a genealogia, fala sobre Davi, Ruth, a genealogia de Jesus. Então eu queria convidar você a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça para que a gente pudesse orar. Em nome de Jesus. Senhor, queria convidar o pessoal do louvor para ministrar uma canção aqui enquanto a gente ora. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Deus. Nós nos colocamos diante de ti, Senhor, nessa noite, Senhor. Primeiro, Senhor, pedindo perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor, pelos nossos erros, por aquilo que nos afasta de ti, Senhor. Pedimos perdão, Senhor. Pedimos perdão se ainda não somos aperfeiçoados no amor, Senhor, a tal ponto, Senhor, de sermos destemidos, Pai. Pedimos perdão, Senhor, e pedimos para que o teu amor possa encher cada coração aqui nessa noite, Senhor. Que a tua glória, a tua presença, Senhor, através do teu Espírito Santo, possa estar tocando cada coração, Senhor. Que nós possamos não nos conformar, Senhor, em vivermos uma vida, Senhor, em que o Senhor não é o centro da nossa vida em tudo que fazemos, Pai. Nós reconhecemos, Pai, que o Senhor é tudo que temos, Deus. Nós não temos nada além de ti, nada de valor, Senhor, nada que a traça, Senhor, não destrua, Senhor, que a ferrugem não corroa. Nós nos apegamos a ti nessa noite, Senhor, e nós queremos fazer parte da tua história, Senhor, assim como Davi fez, Senhor, porque não foi sobre ele, mas foi sobre o Senhor, porque toda a glória que lhe é devida, Senhor, ele lhe entregou. Assim como nós também queremos entregar, Senhor, nessa noite toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração a ti, Senhor. Que a tua presença, Senhor, se manifeste no nosso meio, Senhor. Que o Senhor levante jovens, Senhor, cheios do teu Espírito Santo, Senhor, para fazer coisas ousadas, Senhor. Que o Senhor levante, Senhor amado, homens e mulheres cheios do teu Espírito, Senhor, que
Se levantam contra os gigantes, Pai, que todos os dias tentam nos afrontar, Senhor. Sabendo que do Senhor é a guerra, do Senhor é a batalha. Oh, Senhor, toda afronta, Senhor, do diabo, do inimigo, Senhor, toda afronta, Senhor, do mundo. Nós, Pai, clamamos para que o Senhor nos livre, Senhor. Nos livre da nossa própria carne, Senhor, da nossa vontade, Senhor. Da concupiscência, Senhor, dos desejos malignos que tentam nos afastar da Tua presença, Senhor. Que a Tua glória, Senhor, possa transformar a nossa vida, Senhor. Oh, Senhor, nós não ousamos dizer, Senhor, que nós somos homens segundo o Teu coração, Senhor, mas nos transforma, Senhor, em homens segundo o Teu coração, que agradam a Ti. Que o Senhor encontre, como foi dito aqui hoje, Senhor, verdadeiros adoradores, que Te adoram em espírito e em verdade, assim como Davi, Senhor, era um adorador, Senhor. Assim como ele dedilhava aquela harpa, Senhor, e os espíritos malignos, Pai, batiam em retirada, Senhor. Que possamos Te adorar, Senhor, e possamos mudar a atmosfera, Senhor, de onde nós estamos, através da nossa adoração, do nosso louvor. Oh, Senhor, nós erguemos a Ti honra, glória, louvor nessa noite, Senhor. Seja adorado nesse lugar, Jesus. Seja exaltado nesse lugar, Senhor. Oh, Senhor, nós dedicamos a nossa vida a Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Jesus. Nós não queremos viver na mediocridade, nós não queremos viver na mesmice, Senhor. Nós queremos, Pai, ousar em fazer a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Estás aqui, movendo entre nós. Adoro a Ti. Adoro-te, estás aqui, trabalhando neste lugar. Adoro o Senhor, adoro-te, Senhor. Estás aqui, movendo entre nós. Adoro-te. Adoro a Ti, estás aqui, trabalhando neste lugar. Adoro a Ti, adoro a Ti. Faz o caminho, opera um milagre, cumpre as promessas, é luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Vamos lá, declare. Faz o caminho, opera o milagre, cumpre as promessas, é luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, tocando corações. Adoro a Ti. Adoro-te, estás aqui, curando corações. Adoro-te, adoro-te, estás aqui, mudando as vidas. Adoro-te, adoro-te. Estás aqui, consertando corações. Adoro-te, adoro-te. Faz o caminho, opera o milagre, cumpre as promessas, é luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Faz o caminho, opera o milagre, cumpre as promessas, é luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és.
caminho, opera um milagre, cumpre as promessas, é luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Faz o caminho, opera um milagre, cumpre as promessas, é luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Não há nada, não há gigante maior do que o nosso Deus. Não há. Faz o caminho, opera um milagre, cumpre as promessas, é luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Faz o caminho, opera um milagre, cumpre as promessas, é luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Aleluia! Aleluia! Creia, confie, seja diligente. Não há barreira, não há gigante, não há impossível, não há circunstância, não há nada, nada, nada que possa ser maior do que as mãos e o poder desse Deus que nós servimos, que é vivo, vivo. Aleluia. Você talvez esteja aqui nessa noite e talvez o maior milagre da tua vida, como foi o maior milagre da maioria aqui. Segura só um pouco, não saia daqui ainda. O maior milagre da grande maioria das pessoas que estão aqui nessa noite foi o milagre da transformação, da mudança de destino. Tivemos o privilégio de um Salvador vir a esse mundo com um propósito de nos salvar. E com um coração diligente, em obediência, em sacrifício, em renúncia total e absoluta, conseguiu salvar a humanidade de seus pecados. Porque o sangue do Cordeiro puro e imaculado foi derramado em meu e em teu favor. E Jesus abriu o caminho para o maior milagre, o maior gigante que nós temos nas nossas vidas. Era o nosso destino, e um destino do qual nós merecíamos, pelo nosso pecado, pela nossa maldade, pelo nosso egoísmo, pela nossa independência. Mas Jesus decidiu se entregar por mim e por você. E eu posso dizer para você nessa noite que eu desfruto do maior milagre que um ser humano pode desfrutar, que é ter o meu destino completamente transformado, porque Jesus me tirou das trevas, de um destino de morte, de um destino de inferno, de um destino de escuridão, de trevas, e me transportou e me trouxe para um lugar aonde habita o Deus poderoso de luz.
planejar aonde eu estaria e aonde eu vou estar daqui 200 anos? Você já parou para pensar aonde você vai estar daqui 200 anos? Daqui 300 anos? Quais são os teus planos para isso? Como se não bastasse Ele transformar o meu destino eterno, Ele está preocupado com aqui, com agora, com a minha vida. Ele está preocupado com os meus gigantes. E Ele está disposto a se apresentar a mim e me dar as ferramentas que o pastor Eduardo falou, que está em Efésios 6. Me portar, me fortalecer, me instruir, me equipar, para eu vencer as batalhas do meu dia a dia, os gigantes do meu dia a dia. Assim como o pastor Eduardo disse, vencendo ele mesmo, vencendo Satanás, vencendo o mundo. Jesus está nessa noite batendo na porta de alguns aqui. Em Apocalipse diz assim que Jesus bate a porta. E aquele que abrir, porque Ele não invade, Ele bate. E a decisão é minha e é a sua, de abrir a porta para Ele. E Ele diz: aquele que abrir a porta para mim, eu prepararei um banquete e cearei com Ele. Sabe o que isso significa? Que é Ele que vai preparar o caminho, que é Ele que vai fazer todas as coisas. E quando diz que eu sentarei e cearei, Ele está dizendo: teremos intimidade, comeremos juntos, estaremos juntos num relacionamento. Jesus nessa noite bate a tua porta. Você sabe. A porta que está sendo batida nessa noite, você sabe. E se você quer abrir essa porta do teu coração nessa noite e receber Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, para que Ele prepare esse banquete e se sente à mesa com você. Se você quer abrir a tua vida para que o teu destino e o maior milagre da tua vida aconteça, e o maior gigante da tua vida seja derrubado nessa noite, eu peço para que você ligue o teu pisca para a gente fazer uma oração. Aleluia. 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 Tem mais pessoas aqui que eu sei. Liga o teu pisca, querido. Jesus está batendo a tua porta. Existe privilégio maior do que o próprio Cristo bater a tua porta. Você seria ousado a não abrir para o próprio Cristo? Amém. Tem mais pessoas aqui, eu sinto no meu espírito. Liga o teu pisca. Se você já fez essa oração, mas você está sentindo fortemente que você precisa confirmar essa noite, essa oração na tua vida, liga o teu pisca. Não perca essa oportunidade. É aqui, é agora, é hoje. Aleluia, amém, amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Esse é um ato de fé. Essa é uma sinalização que você está dando para o Senhor. Não é porque eu sou curiosa, não. É bíblico. A palavra de Deus diz que quando a gente confessa o Senhor diante dos homens, Ele
confessa o teu nome diante do Pai. Aleluia. Oh, Senhor. Olhe, Pai, para esses agora, Deus. O Senhor conhece, Senhor, a realidade de cada um, Pai. E eu te peço, Senhor, revela-te a eles, Deus. Revela o teu poder, Senhor. Revela a tua presença, Senhor. Revela o teu cuidado, revela o teu amor, revela a tua graça, a tua misericórdia. Revela o teu perdão, revela o teu poder. Revela a tua alegria, a tua paz. Revela, Senhor, a tua presença que transforma, que muda, que gera esperança, Pai. Queridos, coloque a mão no teu coração, aí onde você está. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça e repita comigo essa oração. E eu posso te dizer que essa oração vai transformar a tua vida. Eu quero te dizer que você não está aqui por acaso, mas o Senhor te trouxe aqui. O Senhor te trouxe essa noite porque Ele te ama. Porque Ele se importa com você, Ele se importa com cada detalhe da tua vida. Ele se importa com os gigantes que você tem enfrentado. Ele se importa com cada leão, com cada urso, com cada Golias que tem se apresentado à tua vida, te afrontando. Ele se importa com você. Diga assim a Ele agora: Senhor Jesus, nessa noite, eu abro a porta do meu coração, da minha vida, das minhas emoções, da minha alma, do meu espírito, do meu entendimento, do meu intelecto. Eu abro tudo que eu sou e eu te peço, Senhor Jesus, toma o teu lugar na minha vida. Me lava, me purifica, me limpa, perdoa os meus pecados, muda a minha realidade, me liberta dos meus vícios, me cura nos meus traumas, me ajuda, Jesus. Diga para Ele: Jesus, segura na minha mão e me conduz nesse novo caminho. Põe a mão nos teus ouvidos. Diga assim: Jesus, abra os meus ouvidos para que eu possa ouvir a tua voz. E diga assim: e me dê coragem para que eu possa obedecê-lo. Diga: Jesus, se revela a mim. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Aleluia. Continue aí com os teus olhos fechados, porque eu quero continuar essa oração por você e eu quero orar por você. Jesus, eu te louvo, Pai. Eu te louvo por essa palavra, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor nos encoraja, Pai. Nos faça, Senhor, sermos, Pai, guerreiros valentes e destemidos, confiantes no Teu braço forte. Que possamos ser como Davi, Senhor,
Que possamos, Senhor, reconhecer o Teu poder diante da nossa fraqueza. Que possamos entender que é o Senhor por nós. É o Senhor que peleja por nós. Oh, Senhor, vai à frente, Pai. Abre o caminho, Senhor. Oh, Deus, esses novinhos na fé que acabaram de nascer, Senhor. Seja com eles, Deus. Fortaleça-os, Pai. Dê pessoas, Senhor, para estarem caminhando com eles. Fortalecendo-os, instruindo-os, sendo modelo, Deus. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, essa congregação, Pai. Oh, Senhor, leva cada família aqui representada e cada carro em segurança. Abençoa-os, Senhor, na entrada, na saída. Prospera-os, Pai. Livra-os de todo mal, de toda pandemia, de todo vírus, de todo ataque, Senhor. Fortaleça a Tua igreja, Pai. Que possamos, Senhor, nessa semana avançarmos em fé, em confiança, em santidade, em devoção, em obediência. Enche-nos, Deus, do Teu Espírito Santo, Pai. Para que possamos avançar, Senhor. Avançarmos, Deus. Avançarmos, Senhor. Sê com a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém, amado.